This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje nós temos um caso que eu nunca ouvi falar na minha vida. Não é mesmo, Sr. Upjack? Isso aí, Mr. PH. O caso de hoje eu também não conhecia. Para ser muito sincero, eu não conhecia esse caso. Mas ele tem tantas reviravoltas, tem tantos detalhes assim que eu falei, what? Como assim? Esse caso não é tão falado. Por que esse caso é assim, meio... desconhecido. E é um caso fora da curva também, relacionado a outro caso famosaço que ocorreu. Vocês vão saber já já. E aí eu vi um certo debate nas minhas fontes, se é verdadeiro ou não. Então, depois de expor o caso, quero saber a opinião do Mr. PH sobre esse caso. E eu quero ver a opinião do público. Aqui enche uns comentários no Instagram, no Spotify. Dê a opinião de vocês aí se o caso é falso ou verdadeiro. Então tá. Só lembrando, eu gosto de dar sempre o contexto das nossas gravações. Quando o Jackson me chamou pra gravar esse episódio, ele me passou esse tema. Ele não me passou a pauta, falou que preferia que eu ficasse assim só ouvindo, pra me ter surpresa. E ele falou que era um caso que ia explodir minha cabeça. Então, daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, vamos explodir a minha cabeça e a cabeça de vocês. Avistamentos inexplicáveis, besta atmosférica, homens de preto, caso Roswell, evidências físicas. Acredite se quiser. Queridos e estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma vez a essa conversa sobre a UFO Twitter, ou a Twitter Esfera, como assim você desejar. E dessa vez tem uma novidade para vocês. Consegui convencer o nosso estimado PH, Paulo Henrique, a me acompanhar nessa jornada semanal para conversar sobre as notícias. Não é mesmo, PH? Sim, Senhor Setembro, sim, estarei aqui agora todas as semanas junto com você. E você revelou um dos maiores segredos da humanidade. O que significa o PH? Quer saber que o pessoal não sabia ainda, então, né? Cara, algumas pessoas sim, outras acho que nunca nem passou pela cabeça o que significava. Muita gente fala que pH é potencial hidrogênico, né? O famoso pH das coisas. E eu falo com todo mundo que eu sou pH 7, sou pH neutro. Tô lá no meio termo. Perfeito, PH. Interessante que como você puxou do pH 7, a gente vai conversar hoje sobre engenharia genética. Engenharia genética que deu um boom no UFO Twitter. Por quê? Porque teve uma empresa aí, PH, que está utilizando proteínas Cas9 para formatar alguns DNA. Você ficou sabendo disso? Sim, é a empresa Colossal Biosciences. Perfeito. Essa empresa, PH, aqui me lembrou muito a Massive Dynamics. Sim. É uma empresa que eu acompanho muito bem de perto. O interessante é que essa semana
esse papo da engenharia genética surgiu porque apareceu assim, o lobo terrível ressurge. É um DNA que foi captado de fósseis de 11.500 a 72.000 anos atrás. Essa tecnologia ela tá permitindo editar genes. Só que vem cá, PH, até onde a gente conhece que essa tecnologia está sendo utilizada? Será que a gente tem mais algo por trás disso? Pois é, isso é uma boa pergunta, porque dessa vez eles dizem que ressurgiram uma espécie de lobo aí que estava extinta. Então eles pegaram o DNA desse lobo, que foi captado em fósseis, e misturaram com o DNA de um lobo para tentar aproximar daquela espécie que estava extinta. Só que eu quero deixar bem claro para os nossos estimados ouvintes que eles não estão desextingindo, é isso? Perfeito, isso mesmo. Essa espécie. Eles estão criando uma terceira espécie. Não é nem um lobo terrível. É um meio termo entre os dois. É impossível você recriar uma criatura inteiramente com fóssil preservado, com o DNA de um fóssil preservado, em cima de um outro animal que tem algum parentesco. Vou dar um exemplo, inclusive esse meu exemplo agora que eu vou dar, ele está sendo utilizado por essa mesma empresa, que eles estão tentando fazer isso com mamutes. Mas a primeira experiência com DNA de mamute não foi num elefante, como seria de se esperar. Eles fizeram isso com camundongos. E, cara, eles conseguiram arrumar camundongos peludos, lanosos, igual aos mamutes. Exatamente, PH. Essa empresa, no caso, que na verdade é a Colossal Biosciences, né? Ela criou então esses dois lobos aí, apresentou a comunidade do Twitter e a comunidade mundial como Rômulus e Remus. E nada mais são que gêmeos da mitologia romana. Mas assim, a gente tem que pensar a longo prazo, PH. Eu, como sou um fã da ciência, a ciência precisa evoluir, a gente sabe que também essa tecnologia está sendo utilizada no tratamento de diversas doenças, como câncer, hepatite B e o HIV. Sim. A gente só precisa saber quando isso vai chegar a nós, o quanto antes, né? É porque durante muito tempo, cara, as pesquisas genéticas elas foram consideradas meio que tabu. E tinha aquele parada de ninguém pode mexer na obra de Deus, ninguém pode bancar Deus e criar vida. Mas, felizmente, esse tipo de preconceito que existia, essa barreira, tá caindo. E eu acho muito importante avanços em engenharia genética, justamente pelo motivo que você citou. A gente começar a ter alternativas para doenças que existem tratamentos que não são tão eficientes. Eles acabam debilitando muita pessoa para atingir as células ali que eles precisam tratar. Exato. Então não são tratamentos tão eficientes. E quem sabe com engenharia genética, sim, isso aí possa ser apenas o passado. Quem sabe daqui a uns 10, 15 anos, quando a gente for falar dessa merda do câncer, a gente se refira a ela como uma mera gripe, que a pessoa vai lá e toma uma vacina ou toma um remédio específico para aquele câncer que ele tem e tá liberado. Exatamente, PH. Que seja somente um passado distante, né? Exato. Torço por isso. E, meu amigo, no Twitter também andou circulando um suposto documento, aspas, eu estou fazendo aspas com os dedos, meu amigo Setembro, um documento que foi vazado da antiga KGB, que era um caso que já circulava há muito tempo pela internet. Os ufólogos já tinham conhecimento desse caso, mas durante muito tempo ele foi tratado como meio que uma história inventada para a internet, que são os soldados soviéticos transformados em pedra, né? Exatamente, PH. Você, com essa sua sapiência toda, você já nos trouxe um pouco desse relato no último episódio, no episódio 200, correto? Exatamente, nós falamos lá porque, inclusive, esse incidente, ele ocorreu próximo à base militar russa de Kapushtiniar, que é tida como a Área 51 russa. Nós falamos disso lá no nosso episódio 200, e basicamente eles captaram algum objeto ali no radar, e esse objeto desceu nas proximidades da base, foi mandado um pelotão de 25 soldados para lá para fazerem o reconhecimento e recolhimento daquilo que eles acharam que aquilo tinha caído, porque eles mandaram um míssil terra-ar no objeto, atingindo ele, e esse objeto caiu lá. Só que, na verdade, esse objeto não caiu, meu amigo Setembro. Igual eu falei antes, ele pousou. E quando eles chegaram lá, eles se deram de cara com a nave intacta e esses seres do lado de fora. Quando eles pensaram em fazer alguma reação, da nave surgiu assim, um pulso de luz, aquela explosão de luz, e instantaneamente todos os soldados viraram pedra. Olha só, interessante isso, né? Sim, eu até falei isso no episódio lá que eu não acredito que eles tenham sido transformados em pedra. Deve ter sido algum outro processo de carbonização, alguma coisa assim, entendeu? Mas eles ficaram com aparência de estátua, totalmente secos, cara. E foram levados para base de Kapushtiniar para poder serem estudados. E essa história circulou durante anos na internet.
ninguém acreditava muito nela, junto com a história lá do encontro da Salyut, que nós já falamos aqui também no episódio, acho que foi inclusive exclusivo aos nossos apoiadores. Sim. Que depois que a União Soviética ali caiu e se desfez, muita da documentação da KGB caiu no mercado negro. E quem tivesse grana para pagar, comprava. E muita coisa ficou na mão de pessoas esperando o momento certo para vender. Então, direto a gente tem aí no Twitter coisas aparecendo. Direto documentos aparecem aí da antiga mãe Rússia. Exatamente, PH. Muita coisa surgindo, mas também muita coisa sendo colocado em xeque, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, com esse advento das fake news, muitas pessoas vão atrás para saber da veracidade do documento. O documento este que eu consegui pela UFO Twitter, eu mandei ao nosso estimado PH, que com certeza vai colocar lá junto nesse aplicativo que vocês postam fotos das suas vidas diárias e outras coisas mais. Acredito que seja o Instagram. É isso mesmo, PH? Exatamente. Na nossa realidade, nós chamamos essa tecnologia de Instagram. Ah, legal. Eu ainda uso, como eu disse pra você, eu ainda uso o Twitter e por lá ficarei. Porém, eu tentarei buscar a data exata desse incidente pra passar lá e dar uma olhadinha ao vivo, entende, PH? Sim. Eu vou deixar pro pessoal lá uns prints desse documento pra eles darem uma olhadinha e vocês veem lá os detalhes dessa história, beleza? Ah, legal, vai ser bom demais que todo mundo veja. Lembrando que, como eu falei pro PH da última vez, eu quero que vocês comecem a ler mais, até ajudando os projetos, esse nosso famoso projeto que vocês utilizam aí, a Catarse. Eu vou estar sorteando um livro lá pelo meu Twitter. Vamos ver se todo mundo vai aproveitar isso. A foto do suposto livro eu colocarei hoje lá. Então isso, quem quiser participar dessa promoção, desse sorteio aí que o Setembro tá fazendo lá no Twitter, entre lá na postagem que ele vai deixar com a capa do livro e falem lá, eu quero participar da promoção, e vocês estarão concorrendo ao sorteio. Exato, senhor Setembro? Com certeza, PH. Agradeço mais uma vez ao seu tempo, ao tempo dos nossos ouvintes para estar estimando esse nosso podcast, e deixo um recado a todos. Eu estou de olho em vocês. É isso aí. Então, vamos embora para o próximo episódio, mas antes de entrarmos no nosso episódio, nós temos um relato. Eu já falei que eu estou juntando relatos aqui para fazer episódios específicos de relatos de ufologia, sobrenatural, criptozoologia, lobisomem. Então, teremos agora um relato e logo depois me juntarei ao Sr. UFO Jack no nosso episódio da semana. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite-se-quiser-podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Olá PH, olá ouvintes, é um prazer enorme estar falando no podcast Acredite Se Quiser. Meu nome é Carlos, moro na cidade de Rio de Contas, interior da Bahia, na Chapada Diamantina. Sempre me interessei pelo assunto OVNI, sou radialista, trabalho com audiovisual, inclusive estou montando um documentário sobre os OVNIs aqui na região e eu tenho colhido depoimentos assim impressionantes desde a década de 60. Esses objetos voadores não identificados, esses seres têm visitado aqui a nossa região. Eu tenho depoimentos sérios de pessoas da zona rural, da sede, e agora estou muito feliz porque eu estou presenciando esses OVNIs aqui em nosso município nesses últimos dias, né? Dia 20 de janeiro, eu com meu filho filmando uma tempestade. Essas esferas luminosas estavam em outra região, distante da tempestade, voando sobre a gente. No dia 18 e 19 de março agora de 2025, eu presenciei no dia 18 sozinho essa esfera voando pela cidade. No dia 19, eu e testemunhas oculares aqui na praça ficamos impressionados com essa esfera voando em cima de uma montanha chamada Serra das Almas, uma serra que fica em frente à nossa cidade aqui em Rio de Contas. É impressionante como ela voava lentamente, ela mudava de dimensão, né? E vem acontecendo mais dias, né? Inclusive, agora no mês de abril, durante a noite, precisamente no dia 3 de abril, estou gravando a mensagem no dia 4, nós avistamos objetos luminosos em cima desta serra chamada Serra
Serra das Almas. Eram esferas que movimentavam de um lado para o outro, subdivididas. Essa serra tem um histórico de garimpo de ouro, ferro. E o mais impressionante é que o colega me avisou, eu fui para essa rua onde a gente já visto essa serra. Assim que eu parei com ele, esse objeto acendeu várias luzes de cor alaranjada, né, que clareou toda a cidade. Ele acendeu, veio em nossa direção e apagou. Fui buscar a máquina fotográfica, infelizmente não conseguimos mais avistar. Mas o mais incrível é que no dia seguinte, pela manhã, eu vindo pro trabalho para fazer a locução no rádio, olhei para a serra, esse objeto estava voando novamente de dia. Era uma cor branco-gelo, formato triangular, ele escondia nas nuvens e voava com muita rapidez. Não sabemos do que se trata, eu sou operador de drone, seria um risco voar naquelas serras numa distância daquela, em cima, naquela altitude, com equipamento que tem tempo de bateria programado, né? Eu tenho 3 drones, faço operação de drones e sei dos riscos. Se for um drone agrícola ali não tem plantação, então eu estou na expectativa de conseguir filmar. Em breve, quando terminar esse documentário, vai ser um prazer poder compartilhar com vocês. Eu estou convencido de que existe vida inteligente fora desse planeta. Eles estão nos visitando durante anos e estão com mais frequência agora no planeta Terra. Eu acho, não sei se coincidência, que eles estão em áreas de garimpo, eles estão em áreas naturais, têm veículos que aparentam ser veículos militares. Algo eles estão ou para nos proteger, ou para nos chamar a atenção, ou para levar algo ou trazer algo. Então, eu não sei o que se trata. Acredite se quiser, mas eu acredito que os OVNIs estão aqui e a qualquer momento nós vamos ter revelações impressionantes sobre vida inteligente superior fora do planeta. Olha, PH, são fatos intrigantes. À noite, a gente avistou essas esferas e fomos até o pé da montanha para tentar filmar. Eu fiquei assim impressionado que elas ficam acesas, né? E quando eu ligava a câmera, elas desligavam. Esse desligamento é uma coisa aleatória, né? Não parece ser uma coisa mecânica, como um pisca de um avião, um pisca de uma aeronave. Ela desligava, depois ligava, depois ficava mais forte, depois ficava mais fraco. A impressão é que estava monitorando alguma coisa. Ninguém sabe se em busca de animais silvestres, ninguém sabe se é busca de minerais, ninguém sabe se é busca de nutrientes, plantas. É alguma coisa, e a gente não sabe. Ficamos horas e horas e várias esferas pra lá e pra cá, e a gente não conseguia chegar, porque a mata era densa, longe, tarde da noite, a gente não estava preparado para isso. Outro fator intrigante é que eu tenho avistado durante o dia esse objeto voador, né? Como eu não tenho tecnologia nas mãos ainda, né, para verificar de perto, ela se esconde entre as nuvens, né? E esse dia tá bastante nublado aqui, eles estão adorando, porque eu conversando com meu amigo sobre isso, ela aparece e entra dentro de uma nuvem e não sai mais. Não consegui ver, eu usei um monóculo, vi que é alguma coisa triangular, os movimentos são rápidos, difícil de ser realizado por uma aeronave ou um drone, se for alguém brincando com equipamento, é um equipamento muito, muito tecnológico, voa próximo às montanhas, correndo risco, né? Porque drone, como eu falei, tem tempo de bateria, existem outras limitações. Só a China, talvez, outros países tenham tecnologia para durar mais, né? A bateria. Mas tá brincando numa serra no interior da Bahia, é uma coisa meio estranha, né? Enfim, o mistério continua, a gente vai continuar investigando e eu vou conseguir filmar com um super zoom esse objeto, pra gente pelo menos ver de perto. E obrigado pelo espaço. Nós acabamos de escutar o relato do Carlos, lá de Rio de Contas, interior da Bahia. Só dar o contexto aqui, que eu cheguei até o Carlos pelo Cláudio, nosso fazedor de capas oficial. Cláudio, meu amigo, muito obrigado pelas capas, tamo junto. Eu sempre que eu puder vou te agradecer. Mas o Cláudio virou e falou assim, ô PH, eu tenho um amigo lá na Bahia, que ele é vidrado com ufologia, com essas coisas, ele é radialista, ele faz negócio de filmagem, ele faz tudo. Pilota dirige drone, né? Como é que fala? Pilota drone, né? Pilota drone. Uhum. Pois é. E ele agora tá com isso, que tá vendo coisa lá, todo mundo tá dando relato pra ele, tá avistando coisa lá. E eu queria saber se você tem interesse de conversar com ele, saber essas coisas. Eu falei, putz, o que você acha? Aí ontem, ele me mandou esse relato. E eu falei com ele, ô Cláudio, eu tô separando os relatos pra gravar episódios específicos de relatos ufológicos, de criptozoologia, sobrenatural, mas eu escutei esse relato dele e eu falei, pô, vou colocar esse relato, comentar com o Jackson e já deixar aqui a dica que eu conversei com o Cláudio já, que eu vou chamar o Carlos e o Cláudio aqui pra eles contarem o que tá acontecendo lá pra gente. Inclusive, o Carlos tá com equipamento de filmagem foda lá com os drones e ele falou que ele vai filmar isso direito. Então, aguardem. Mas sobre o relato do senhor Ufudieg, ele falou que mora ali em Rio de Contas, no interior da Bahia, e é pé da Chapada Diamantina. Essa região é um hotspot, não é? Cara, esse local aí, né, de alta incidência de casos ufológicos, tem muito caso que ocorre ali, e Chapada Diamantina, todas as cidades ali, né, Mucugê, Lençóis, outras cidades que tem ali, todas elas têm alto grau de
histórias, assim, né, de aparições. Inclusive, em Mucugê, anos atrás, teve uma onda de avistamentos que até a Força Aérea foi lá investigar. E teve uma pessoa que morreu lá, inclusive, durante uma aparição de luzes e tudo. Mas morreu como? Morreu em decorrência da aparição ou... Como assim? Porque, às vezes, um contato ufológico próximo desencadeia a emoção das pessoas, né? E foi o que aconteceu. Ele teve um ataque cardíaco. Acabou morrendo. Cara, eu não vou nem falar nada, porque isso pode muito acontecer comigo. Muito. Muito. Cara, se eu vejo um bicho desse na minha frente, eu não sei. Eu quero muito ver, quero, mas ao mesmo tempo eu não quero, você me entende? Entendo. E ele, cara, o Jack, você viu no áudio aí que ele falou que todo mundo tá vendo muita coisa lá, muita coisa. Inclusive, eu não vou dar spoiler aqui, porque inclusive o Cláudio me mandou um áudio antes de um caso de uma pessoa que teve um encontro no meio da estrada com seres. Eu não vou entrar em detalhes agora, que ele pediu para não divulga, a pessoa não quer contar ainda, tá conversando. Provavelmente o Carlos deve ter conversado com ele, pegado algum relato. Inclusive eu pedi o Cláudio para separar uns 3, 4 relatos bons dessa região lá, que ele tá conversando com o pessoal. Inclusive esse que eu falei, dessa pessoa que encontrou esses seres na estrada. E no dia que eles vierem falar com a gente, trazer esses relatos, a gente colocar aqui no meio do nosso bate-papo e discutir esses relatos. Porque, o Jackson, são histórias inacreditáveis. Tá tendo muito avistamento lá, e avistamento de seres, inclusive. Pois é, pega aí. E não é só lá não, tem vários casos no Brasil inteiro que estão acontecendo. Eu recebi filmagem de OVNIs que aconteceu aqui em Curitiba poucos dias atrás, então é no Brasil inteiro. Você vê as pessoas relatando, falando de avistamentos, filmagens surgindo no Instagram, no WhatsApp, sempre tem alguém comentando, postando, falando que viu alguma coisa recentemente. Então nós estamos aí no meio de uma onda ufológica e as pessoas não perceberam isso ainda, né? Cara, é uma onda ufológica muito grande, porque ele tá vendo essas coisas lá e pessoas do Brasil inteiro e de outros países também estão me mandando muito relato, sabe de quê? De abdução de dormitório. Eita. Tá tendo muito. Aí a gente volta naquele papo que muita gente falou que aquele episódio nosso de Profecias e Profetas era papo de louco. Vocês estão viajando, vocês estão doidos, que a gente falou que no meio do ano talvez fosse acontecer alguma coisa. E aí? Pois é, tá né? chegando. Pois é. Se acontecer alguma coisa, pelo menos a gente pode deixar registrado que nós avisamos, tava lá. Porque, cara, o aumento tá sendo assim, exponencial, Jackson. Tem uma semana de pico e diminui. Não, tem uma semana, sei lá, tem 5, na outra tem 6, na outra tem 10, e tá indo assim. E tá chegando todo dia. Eu falei que eu tô com muito relato aqui, eu não tô dando conta de administrar o tanto de relato que eu tô recebendo. Tem muita coisa. Eu devo ter, não tô brincando, pra mais de 40 relatos aqui. Então, tem coisa acontecendo. Tem que ficar ligado aí. Estaremos ligados. Então tá. Então, bora pra nosso episódio de... Eu não sei do que é, né, Jackson? Você não me falou o tema. Então, vamos lá. Vamos descobrir qual que é o nosso tema de hoje. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Senhor Ofudjek, o estranho caso da chuva de detritos. Eu vou te falar que eu já ouvi falar de chuva de sangue, chuva de sapo, chuva de peixe, mas essa chuva de detritos eu nunca ouvi falar. O que é isso? Pois é. Nós vamos embarcar aí agora numa viagem aos primórdios da ufologia dos Estados Unidos. A gente sabe que a ufologia, ela começou ali em junho de 1947, um pouquinho antes ali do caso Roswell, né? Em finalzinho de maio, um avião se acidentou nas encostas do Monte Rainier, lá nos Estados Unidos. E aí fizeram toda a operação de busca para recuperar o tal do avião e nada de encontrar o avião. Aproximadamente um mês depois, em 24 de junho, o Kenneth Arnold, que era um industrial e piloto civil lá dos Estados Unidos, ele ainda estava voando ocasionalmente para fazer as buscas desse avião. E o Kenneth Arnold, ele era membro de organizações de resgate e tudo, então ele sempre voava nessas situações buscando descobrir, né, o paradeiro e tudo, até porque havia uma recompensa bem alta para quem encontrasse o avião. E aí ele decolou lá de Boise, onde ele morava, e foi lá para o estado de Washington, estava sobrevoando, e aí ele viu aqueles 9 objetos em forma de asa, não era em forma de disco, era em forma de asa, sobrevoando lá próximo ao avião dele, em velocidade muito alta, e aí ele se impressionou com aquilo, comunicou via rádio e tal, voltou, os repórteres entrevistaram ele, e aí publicaram, ele declarou assim, né, aqueles objetos eram metálicos, reluzentes,
E eles se deslocavam como um pires. Se desloca na água quando a gente empurra ele sobre a água. E aí ficou o termo, né? Pires voador e tudo. E aqui no Brasil ficou como disco voador. Só que o que as pessoas não sabem é que o Kenneth Arnold virou ufólogo depois dessa experiência. Ele começou a entrevistar as pessoas lá no estado de Idaho, onde ele morava, estado de Washington, quando ocorria algum caso ufológico. Ele entrevistou também todas as pessoas que se diziam contatadas, né? Aquele pessoal que se dizia amigo dos venusianos, dos marcianos, andava de disco voador. Ele investigou tudo isso. E um desses casos que ele investigou é justamente esse caso que a gente vai comentar hoje, daqui a pouquinho. Mas antes quero contar algumas curiosidades do Kenneth Arnold. Ele então virou ufólogo investigando esses casos, só que ele não acreditava que o que ele viu era de origem extraterrestre. Ele acreditava que eram seres que viviam na estratosfera. Tipo uma besta atmosférica? Tipo aquele bicho do Nope? Mas aquele filme? Uhum. Acreditava que eram seres da alta atmosfera e que, de repente, ele viu ali, né? E aí, anos depois, o Kenneth Arnold também entrou pra política. Ele se candidatou dentro do Partido Republicano para ser o governador do estado de Washington. E ele foi indicado. Ele concorreu à eleição, teve 45% dos votos, mas não se elegeu. Então, algumas curiosidades aí que o pessoal não sabe sobre o Kenneth Arnold. Mas falando sobre esse caso específico, é bem interessante porque em 21 de julho de 1947, próximo a Seattle, na capital do estado de Washington, ocorreu um caso que é o tema do nosso programa de hoje. E o Kenneth Arnold, ele já estava investigando os casos ufológicos, porque foi quase um mês depois da experiência dele, e aí ele foi investigar esse caso. Então, como que é? O que é esse caso, então? É o caso da Ilha Maury, uma pequena ilha que existe ali perto, dentro da Bahia ali, né? E aí, na ocasião, um guarda costeiro chamado Errol Dow, ele estava numa lancha, patrulhando ali próximo a essa ilha, e junto com ele na lancha estava o filho dele, um menino, 2 marinheiros e um cachorro. E aí o mar estava assim bastante agitado, né? E aí ele, em determinado momento, ele olhou para o céu e viu que a uns 600 metros de altura tinha 6 enormes objetos voadores em forma de arandela. Arandela? O que era? Desculpa. Como se fosse como se fosse um disco mesmo, um disco voador, cheio de janelinhas em volta. Tá. E aí ele viu que tinha essas janelinhas e não via nenhum outro detalhe adicional, né? E um desses objetos, ele estava no meio. E ele estava rodeado dos outros 5. E eles estavam descendo lentamente em direção às águas, né? E o objeto que estava no meio desses outros objetos aí, era como se ele estivesse com algum tipo de problema e os outros estivessem ali tentando ajudar nesse objeto. E aí eles foram descendo lentamente. E aí, quando ele estava a uns 60 metros da superfície da água, os outros objetos ficaram um pouco acima, e um desses objetos, ele desceu, ficou na mesma posição desse que parecia que estava com problema, e eles começaram, então, a ouvir um estalido surdo, um barulho surdo, assim, um baque, assim, né? E do centro desse objeto começou a cair alguns pequenos filamentos. Ele descreve como se fossem pedaços de jornal, então provavelmente era algo maleável, né? E estava caindo inclusive sobre a lancha dele. Ô Jackson, peraí rapidinho. Desculpa. Quando você me falou que a gente ia gravar o estranho caso de uma chuva de detritos, na minha cabeça seria um fenômeno tipo uma chuva de peixe, uma chuva que algum redemoinho, alguma coisa, pega alguma coisa e joga numa região. Essa chuva de detritos veio de um OVNI? É isso aí. Ah. Pois é. E aí, então, esses detritos começaram a cair no mar e cair em cima do barco também. Caíram no cachorro, mataram o cachorro, inclusive, caíram em cima do filho dele, machucando o braço do menino. E aí ele viu que de um dos objetos se conectou, fez uma conexão, digamos assim, nesse objeto que estava com problema. E aí começou a cair um outro tipo de material, foi caindo no mar, e que ele descreve como se fosse uma rocha incandescente descendo. Né, uma rocha ígnea, aquela rocha de vulcão, né, derretida. E aí eles estavam assustados com tudo aquilo, levaram o barco para a encosta da ilha e desembarcaram, né, para sair da chuva de detritos que estava acontecendo, e ficaram olhando aquilo. Ô Jackson, rapidinho de novo, essa chuva de detritos ela estava quente porque ele falou uma rocha incandescente ígnea, caía na água e fazia aquele tipo de coisa quente esfriando, é isso? Olha, essa informação específica não encontrei em lugar nenhum. Eu até procurei, mas não encontrei esse detalhe específico. Mas a descrição dele era exatamente essa, de como se fosse uma rocha vulcânica, expelida de um vulcão.
E aí, então, eles ficaram olhando aquilo. Esse outro objeto aparentemente trabalhou nesse outro objeto que estava com problema. E depois, esses objetos começaram a se elevar e seguiram em direção ao oeste, em direção ao mar aberto, e desapareceram. Quando os objetos desapareceram, o Dal e o filho e os companheiros ali voltaram para a lancha e voltaram para o porto. Só que essa lancha não era de propriedade dele, era de propriedade de uma empresa lá, né? E aí, então, primeiro ele levou o filho para o hospital para ser atendido, e depois ele foi falar com o superior dele, né? Chamado Fred Crisman. E ele relatou todo o incidente. E esse Fred Crisman, ele achou que o Dal tinha se embriagado e tinha batido a lancha, né? E aí xingou ele, brigou com ele e tudo. E aí, o que o Dal fez? Ele pegou, mostrou numa caixa os detritos que ele tinha recolhido da queda desse objeto. E aí o Crisman começou a acreditar na história que realmente tinha alguma nave, tinha deixado cair os destroços ali e eles recolheram. E aí ficou por alguns dias nisso, a história se espalhando ali na cidade, as pessoas comentando, e as pessoas iam conversar com ele e viam aquela caixa cheia dos destroços. E aí a história chegou aos ouvidos do Kenneth Arnold. E o Arnold foi lá e entrevistou o Dal, né, pra saber essa história e tudo. E um detalhe que eu não contei é que o Dal, ele tinha feito 5 fotos desses objetos. E aí o Kenneth Arnold pediu para ver essas fotografias, né? Só que o Dal falou que não havia revelado ainda, porque o negativo estava com algumas manchas que indicavam algum tipo de radiação de raio-x, alguma coisa assim, nos negativos. Então ele não estava muito seguro ainda e estava evitando mostrar esse material, né? E depois, aparentemente, esse material foi revelado, essas fotos, né? E aí, então, a história foi se espalhando ainda mais até que chegou um piloto da United Airlines, uma companhia aérea lá dos Estados Unidos, e começou a conversar com o Crisman e com o Dal, tentando obter mais detalhes da história, e foi várias vezes lá conversar com eles e tudo. E cada vez que ele ia falar com o Crisman e com o Dal, o que eles falavam para esse piloto acabava sendo publicado no jornal. E aí o jornal sempre falava que havia um informante misterioso relatando a história, né? Não era o próprio Dal que relatava, era provavelmente esse piloto, né, que passava a informação. E aí, quando essa história se espalhou pelos Estados Unidos, chegou à capital dos Estados Unidos, que também se chama Washington, e mandaram 2 militares da Força Aérea lá para averiguar a situação. Foi o Capitão Davidson e o Tenente Brown. Eles foram a bordo de um avião B-25, pousaram lá na região de Seattle, entrevistaram o Dal, pegaram a caixa que ele cedeu, né, para os militares. Os militares embarcaram no avião e 25 minutos depois da decolagem, o avião caiu. Ah, você tá me zoando. Você vai falar que é coincidência? Falha mecânica? Muito estranho, né? E eu tenho a reportagem do jornal falando da queda do acidente e tudo. E aí foram procurar a caixa de destroços. Cadê a caixa de destroços? Oficialmente ela não foi encontrada. Caramba. Como é que esse caso não é mais divulgado? Como é que esse caso não é mais conhecido? Essa é a questão, né, PH? Essa é a questão, porque tem muita gente que alega que esse caso seja uma fraude, porque ele não quis mostrar as fotos pro Kenneth Arnold. Kenneth Arnold rotulou esse caso como uma fraude, talvez por não ter visto as fotos, e talvez acho que ele nem viu os destroços também. Agora, uma coisa interessante, os ufólogos foram atrás do Dal e do Crisman, só que eles haviam se mudado e nunca mais se ouviu falar deles. Poxa. Pô, velho, que teoria da conspiração maravilhosa, Jackson. É teoria da conspiração porque a gente não conhece, a gente tá falando dela aqui agora, mas pode muito bem ser um caso real que virou mito na internet, né? Pois é, e segundo consta, o Albert Bender, que escreveu aqueles livros sobre homens de preto, ele alega que esses 2 militares eram homens de preto. Agora, uma coisa curiosa, nesse avião que se acidentou, havia outras pessoas. Havia umas 4, 5 pessoas, mas só morreram os 2 que foram entrevistar os 2 caras lá do caso. E aí? Peraí, eu só quero recapitular aqui, porque eu fiquei meio bobo quando você começou a contar. Esse avião era um avião militar? É, um avião militar. Avião da Força Aérea dos Estados Unidos. Eu ia já questionar se o avião caiu ou foi caído. Como é o avião deles lá, eu não sei. O que você acha? Cara, a hora que eu vi essa história que o avião tinha caído e que os destroços do objeto, os detritos, né, nunca foram encontrados, aí eu percebi que, pô, aí tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Por que esse avião ia cair matando só os 2 que teriam entrevistado os caras? Por que os outros tripulantes todos conseguiram se salvar? Pularam do avião, de paraquedas. Como assim? Não faz sentido. Tem algo estranho nessa história, algo que não tá batendo muito. Ô, Jackson, e se por acaso o pessoal mesmo do avião lá foi instruído a eliminar as testemunhas ali, os caras que entrevistaram, e
meio que, vamos pôr assim, forjaram uma queda, quando eles mesmos que ocasionaram isso e se salvaram. Pois é, esse é um ponto interessante. Isso pode ter sido forjado. Se o caso é real, e eles estavam conseguindo mais detritos de OVNIs, já tinha o do caso Roswell, em 21 de julho, já estava em análise, né? E aí, conseguindo mais, obviamente, eles iriam colocar em prática um monte de ações ali para evitar que isso se espalhasse. Então, pode ser uma queima de evidências, né? Sim. Até porque os destroços a caixa com destroços nunca foi encontrada. E aí o Dow e o Chrisman e todos os envolvidos simplesmente sumiram. Não sabemos se morreram ou se foram, silenciados, né? Foram obrigados a manter sigilo, como se fosse um programa de proteção a testemunhas. Vocês vão mudar, vão adotar outro nome, vão morar em outro local e vai ser tudo por nossa conta. Eles provavelmente nunca mais iriam falar sobre isso, né? E encontrei algumas fontes dizendo que o Dow, antes de desaparecer, ele havia dito que era uma fraude. E aí ele sumiu. Como assim? Como que pode, né? Ele sustenta uma história, mostra um monte de coisa pra todo mundo, mantém aquela história por algum tempo, de repente ele muda, diz que não era verdade e simplesmente some. Todos os outros somem. Essa história, ela é muito estranha, cara. Cara, ela é mal contada, ela falta muita coisa. E as fotos? O que aconteceu com as fotos? Por que não existe uma publicação dessas fotos? Provavelmente não chegou na mão dos ufólogos aquilo, né? Ficou só na mão da família, e aí a família sumiu, levaram as fotos junto. Ô Jackson, se esse caso ele é tão pouco falado e teve isso que a gente supôs que seja uma queima de arquivo, um silenciamento das testemunhas, como é que você ficou sabendo desse caso? Como é que esse caso chegou na mídia? Cara, existe, lá na região, né, na região da Ilha Mauri, região de Seattle, algumas regiões ali, eles mantêm viva a história, né, a lembrança dessa história. Existem murais, existem livros, tem pesquisadores que sempre comentam isso lá, mas ela não sai, assim, não vaza muito, né, pra fora desse meio. Eu fiz um vídeo pro Fenômeno alguns dias atrás, lá pro canal, falando justamente sobre esse primórdio da ufologia, principalmente lá dos Estados Unidos, como ela surgiu, né, a partir do caso do Kenneth Arnold e tudo, e aí eu caí nesse caso. E eu encontro fontes falando que é um caso verdadeiro e fontes falando que é um caso falso. E aí fica a grande questão, né? O que será esse caso? Será que ele é verdadeiro? Será que ele é falso? Existem informações, ainda falando dos Homens de Preto, um dia antes dele sumir, o Dow tinha falado que foi ameaçado por um cara de terno preto, que ele ordenou que guardasse silêncio sobre o que ele viu. E aí ele falou que era farsa e simplesmente sumiu, né? Então tem esses detalhezinhos na história e é difícil a gente saber em função do tempo que passou, se são detalhes reais ou detalhes que foram surgindo depois. Alguém contou uma história, aumentou um ponto ali. Como vamos saber agora, né? Faz tempo, né? Mas fica a curiosidade, né? Do que seria isso. Sim. E você falou, Jackson, também que esse caso, ele se relacionava com um outro caso. O caso do Kenneth Arnold, que ocorreu alguns dias depois e que foi investigado pelo próprio Kenneth Arnold. Agora, um outro detalhe interessante que me deixou pensativo, né? Existe um relatório desclassificado do FBI comentando sobre esse caso aí e dizendo que, digamos assim, a investigação de tudo isso foi supervisionado pelo fundador e primeiro diretor executivo do FBI, o Edgar Hoover. E, segundo algumas informações do meio ufológico, o Edgar Hoover foi assassinado. Supostamente ele teria se suicidado pulando de um prédio, mas ele, né, provavelmente foi silenciado por causa do envolvimento com a ufologia, por causa de investigações que ele estava fazendo por conta. Cara, esse caso é muito interessante. Eu não conhecia. E, ô Jackson, eu quero aproveitar aqui que a gente tá falando desse assunto aí, pra mim citar que você começou a falar no início ali, dos seres e tudo, e eu lembrei de um caso que eu vi um tempo atrás, que é da besta de Crawfordsville. Já ouviu falar? Não conheço. Segundo falam, Jackson, a besta de Crawfordsville era uma criatura, especula-se que seja ufológica, igual eu te falei no início lá. Lembra muito aquele alienígena, aquele OVNI do filme Nope. Aquele filme horroroso. Pequeno parênteses, não perca o seu tempo. Esse filme tinha que chamar Não Assista. E não olhe. Mas enfim. Esse relato, ele aconteceu em 1891. Dois caras estavam consertando uma carroça e eles olharam pro céu e eles ficaram, assim, chocados ao ver que tinha uma coisa gigante parando sobre eles. Eles falaram que eles viram uma criatura sem cabeça, retangular e com várias barbatanas. Nadava em pleno ar, mais ou menos uns 30 metros acima deles.
Eles calcularam o tamanho deles em torno de 2 metros de largura por 6 de comprimento. Mais tarde, repórteres foram lá, como eles falaram, e eles contaram que viam a criatura se movimentando como se estivesse nadando no ar, com barbatana, e se ficava circulando em cima da casa deles, a fazenda. Relatos de moradores dessa região, dessa mesma época, afirmam que esse mesmo ser apareceu numa fazenda e começou a roubar cavalo e gado. Será que daí que veio a inspiração do filme? Exatamente isso. Quando eu assisti o filme e aí eu fui pesquisar mais sobre isso, eu cheguei nessa história da besta de Crawfordville, que é basicamente aquilo que tá no Nope, que pegava cavalo e cabeça de gado. E esse ser, essa besta atmosférica, ficou nessa região em torno de 6 meses, tendo relatos em várias fazendas na região. E ninguém nunca mais soube explicar. A maioria das testemunhas relata que o que eles viram era alguma coisa parecida com uma nuvem, um ser que mudava de forma, ia se aproximando do solo, lançava alguma coisa, como se fosse um tentáculo, uma corda, alguma coisa, pegava os animais, o animal subia, sumia no meio dessa nuvem, e essa coisa subia e sumia com o animal. A gente tem visto muito relato ultimamente, Jackson, de coisas no céu aí que mudam de forma e tudo. Inclusive, isso que esse pessoal viu, nesse caso que você falou, pode ser alguma coisa nesse sentido. Até no filme Nope lá, mostra uma hora lá que parece que o bicho tá fazendo caca, saca? Que é em cima da casa, ele solta o resto ali e cai a reia de cavalo, coisas que não eram digeríveis. Sei lá se eles estavam fazendo alguma coisa nesse sentido também, esses detritos que foram ejetados ali, entendeu? E se eu te falar que eu ainda não assisti o Nope? Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Eu já tô dando um spoiler aqui. Azar. Quem não quiser ter seu tempo poupado e não quiser spoiler, mute agora pelos próximos 20 segundos. Ô Jackson, o alienígena do Nope morre engasgado com uma rabiola de pipa. Ele come uma pipa e morre engasgado com a rabiola. Aquele filme é horroroso, velho. Horroroso. Não perder tempo com esse filme, não perca tempo, não. Não me atraiu já desde o início. Eu achei muito interessante, na hora que você começou a falar desse caso, eu lembrei na hora desse caso das bestas atmosféricas. Você falando ali, né, dessas criaturas, eu lembro que tem 2 vídeos recentes de algo mais ou menos assim filmado no céu, né? De seres como se tivessem tentáculos voando e que são tratados como OVNIs, né? Não se sabe o que é. Acho que um deles, inclusive, acho que é de fonte oficial, inclusive. Eu já ouvi falar também, nas pesquisas que eu fiz sobre essas bestas atmosféricas, falaram que não sabe se eles vêm de algum planeta, alguma coisa, mas que eles vivem soltos pelo espaço, vagando pelo espaço, e acabam chegando aqui ou em algum planeta que tem alguma condição para eles poderem pegar alguma coisa para se alimentar, fazer o que tiver que fazer, sacou? Mas o que eles contam é isso, que eles ficam voando aí a esmo. Você conhece algum caso, Jackson, nessa linha assim, igual esse que você falou, ou com algum animal parecido com esse que nós falamos? De cabeça assim, não lembro do animal voador desse jeito. Só esses 2 vídeos, né? Que vieram à tona recentemente aí com seres com essa característica, né? Com seus tentáculos assim, voando, né, pelos céus. Você imagina o que, nesse caso, que a gente falou aqui, desses pescadores que foram atingidos por esses destroços? Que seria realmente uma máquina, um objeto voador não identificado ali? Ou seria alguma coisa biológica? Cara, eu acredito que seja algo não biológico. Talvez uma nave, alguma coisa assim, mas não é biológico, na minha opinião. E eu acredito sim, eu acredito que o caso é real. Eu acredito que aconteceu. Inclusive, existem informações, algumas fontes, dizendo que depois que ele sumiu, né, o Harold Dahl lá, né, a empresa que ele tinha foi totalmente vandalizada pelas pessoas da região, porque aí ele começou a alegar que era fraude, o pessoal se enfureceu. Outra coisa que falaram é que a esposa dele adoeceu gravemente de forma muito repentina e não conseguiram fazer um diagnóstico. Então pode ser algum tipo de contaminação no material que ele recolheu, né? Radioativa, talvez, não sei. E tem uma informação também que o filho do Dahl, ele desapareceu por 2 semanas antes do Dahl sair, né? Sumir de vez. E esse menino foi encontrado depois num bar no estado de Wyoming e não tinha nenhuma lembrança de como ele chegou lá. Então, é tanto detalhezinho nessa história, cara, que eu fico falando, meu Deus, como é que pode? No caso, deixar de lado, né? Fantástico, assim, que as pessoas não comentam muito, não sabem muito, né? Pois é, inclusive um caso com possíveis evidências físicas, né? Pois é. E, ô Jackson, uma coisa interessante também, que a data, né? Isso aconteceu em 47. Em 45 ali, a gente teve o caso San Antônio, na mesma região de Roswell. 47 teve Roswell e 48 teve o caso Aztec. Eu ainda pretendo muito vir aqui falar desses 2 casos, que eu acho esses 2 casos foda. Principalmente o caso Aztec, que, resumidamente, uma grande nave pousou no topo de uma montanha, que era uma região de mineração. Tinham vários mineiros lá.
Eles estavam lá trabalhando, fazendo a mineração, e essa nave ela não caiu, ela pousou, só que ela estava pegando fogo. E ela pousou pegando fogo, os mineiros ali correram, tentaram apagar o fogo, conseguiram apagar, e quando eles arrombaram a nave ali, eles acharam que se tratava de um avião experimental, alguma coisa. Lá dentro, cara, tinham 16 Greys mortos. Nossa. 16. Eu ainda pretendo voltar para falar desse caso, do caso de San Antônio também, que também tem uma queda de nave na mesma região ali do Novo México. Então nós vamos falar. Quem quiser spoiler, quem quiser saber detalhes, eu gravei com o Ribas lá no começo do Paranormal FM um episódio sobre os OVNIs de Los Alamos, que é justamente sobre esses 3 casos: San Antônio, Roswell e o caso Aztec. Dá um pulinho lá para vocês pegarem mais detalhes. Mas o meu ponto é que essa data ali, essa década de 40, ela foi gigante para a ufologia. Acho que os maiores casos ali, pelo menos aqueles que criaram a ufologia, vieram dessa época, né? Pois foi uma grande onda ufológica ali, né? Com muitos e muitos avistamentos. Avistamentos de solo, avistamentos a partir de avião, né? E que chamaram a atenção, né? Das autoridades e das pessoas, né? A ponto de criar um movimento de pesquisa do tema. Eles viram que as autoridades estavam, de alguma forma, acobertando os fatos e inevitável, né, que algumas pessoas lutassem contra isso, surgindo daí a ufologia. Mas até ali, por volta de 1954, ela era algo bem amador, né? As pessoas fazendo assim por conta, sem muito contato com outras pessoas, era um movimento desorganizado. Ela só se tornou algo mais organizado a partir de 1954. Em 1952 começaram a surgir os grupos ufológicos, começou a se organizar como associação. Em 52 houve uma outra onda ufológica, que, digamos assim, deu as diretrizes de pesquisa, e aí, em 54, quando houve uma onda de todo tipo, né, em todo o planeta, aí o troço explodiu de vez. Aí não tinha mais como não existir uma ufologia, né? Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Voltando ainda aí em 47, Jackson. Por que nessa época teve esse boom? De repente a gente pode até relacionar esse caso com os outros. Falaram ali que tinham 6 objetos, 6 naves, 6 seres voando lá que soltaram esses detritos. Teve outros casos na região. Seriam as várias naves ali? Teriam outras coisas? Elas chegaram aqui nessa época? Será que seriam, sei lá, a mesma nave, os mesmos seres de Roswell, de San Antônio, de Aztec? Os mesmos que o Kevin Arnold viu sobrevoando ali quando ele estava fazendo o voo dele? O que você acha? Cara, até pode ser, se for ver outros casos assim de queda, em que depois houve uma pequena onda ufológica, até o próprio caso Varginha, né? Aconteceu o caso Varginha e teve uma onda de avistamentos depois disso, poucos meses depois. Então é muito possível que exista, sim, alguma relação, né? Entre as ondas e esses casos principais. Eu acredito nisso, acredito nessa possibilidade, sim. E aproveitar que a gente está falando do Kevin Arnold aqui, eu estava conversando com o Roberto Munhoz do Projeto 93 um tempo atrás, e ele me levantou uma hipótese que o Kevin Arnold viu não eram OVNIs, objetos voadores não identificados ou naves extraterrestres, e sim um teste secreto militar de um jato que tinha um formato de bumerangue. E existe um avião militar que tem esse formato bem parecido. Eu esqueci o nome agora, me fugiu. Eu até procurei na conversa com o Roberto que eu não achei. Mas você já ouviu essa teoria? Que o que ele teria visto é um teste militar? Já ouvi, sim. Tecnologia nazista, inclusive, né? Aqueles aviões... aqueles protótipos, na verdade, né? Isso, acho que chamava asa voadora, alguma coisa assim. Isso. E aí ele estaria sendo testado. Foi capturado pelos americanos e levado para bases secretas, onde depois ele foi testado, dando origem depois a outros projetos, aí resultando em aeronaves, né, como a bomba B-2 lá, né, o avião B-2 bombardeiro. Também é uma forma de asa voadora, né? Sim. Agora, sempre falam assim que isso aí que a pessoa viu é um teste militar. Vou sempre citar esse caso aqui, que, de novo, Jackson, eu vou te puxar a orelha porque a gente precisa falar muito desse caso, que são as luzes de Phoenix. Uhum. No nosso episódio lá de bases militares secretas, a gente falou que se o exército está testando equipamentos, aeronaves secretas em área civil, tendo uma área específica para isso, onde os aviões são desenvolvidos, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. No caso do Kevin Arnold, pode até ser porque era uma região bem isolada. A gente está falando de 47, não tinha o monitoramento, né, aéreo igual tem hoje, com satélite, com radar, com tudo. Tinha, mas era mais em regiões específicas. Uhum. Hoje em dia, não faz mais sentido um protótipo militar ser testado em área civil, né? Sim, pois é.
Mesmo a região lá do Monte Rainier, ela não era tão habitada, né? Ainda não é tanto assim, né? Nas encostas da montanha lá onde ocorreu o avistamento do Kenneth Arnold. Só que ali, até onde eu sei, não existe nenhuma base secreta para desenvolvimento de protótipo. As bases ficam geralmente lá em Las Vegas, né? Texas, essas áreas mais de deserto mesmo, né? Sim, até porque você faz um teste numa área dessa e dá algum problema e você precisa recuperar o objeto do teste, o protótipo de volta, é muito mais difícil. É por isso que você faz uma área mais contida ali, porque qualquer problema que der, fica fácil você fazer uma recuperação, né? Pois é, facilita, né? Facilita demais. E aqui, mais uma, eu adoro quando a gente começa a conversar e outros casos vão aparecer na minha cabeça. A descrição que ele deu disso que ele avistou me lembrou muito, mas muito mesmo, a descrição, sabe de qual caso? Da Ilha do Caranguejo. Uma bola vermelha, saca? Fogo, queimadura. Se olhar por esse lado. Só que na Ilha do Caranguejo eles não viram exatamente o objeto, né? Eles viram a luz e sofreram. Ele relatou que viu uma luz vermelha muito forte. Uhum. Ele não viu o objeto. Esse objeto também emitiu uma luz vermelha muito forte e também queimou. Você falou que o cachorro dele morreu ali. Foi quando o objeto caiu. Eu até ia perguntar isso na hora. O objeto caiu no cachorro e matou ele na hora? Ou ele ficou um tempo ali se debatendo, sofrendo até morrer? Não, eu não tenho essa informação, mas pelo que as fontes descrevem, aparentemente foi na hora. Deve ter caído em cima dele, né? Direto em cima, resultando na morte, né? O problema também é que, em função de ter ocorrido numa época em que a ufologia não era tão... Não existia ufologia, né? Ela tava no começo, totalmente imatura, não estava padronizada ainda, não havia técnicas de investigação. Então as investigações feitas naquela época são muito limitadas, né? Falta informações. E é o que aconteceu ali, porque eles não tinham parâmetros, né? O que eu devo investigar num caso ufológico? Eles não sabiam. Simplesmente iam coletando as histórias, depois que eles foram traçando os padrões, né? Analisando depois os relatos e percebendo, eu tenho que focar mais nisso, mais naquilo, buscar esse tipo de dado, né? Mas aí, até esse ponto aí a família já tinha desaparecido, não tinha como levantar outras informações, né? E tem também, Jackson, outros casos que naves deixaram alguma coisa cair ali, deixando resíduo, não tem? Eu tô tentando lembrar que caso que é que uma nave deixou alguma coisa de prata cair em cima de árvores de casa. Eu não lembro que caso que foi esse, você lembra? Tem muitos casos. Tem em Campinas, tem em Ubatuba, tem na Itália, em 2, 3 lugares da Itália, teve casos assim também, e que o pessoal coletou amostras, né, de metal, material derretido, então é bastante comum. E tem também os cabelos de anjo, né, que é um filamento que também surgem e caem do céu associados a avistamentos de OVNIs ou de santas, né, isso é bem comum. E voltando ainda, Jackson, nas bestas atmosféricas, você falou de resíduos, diz que quando essas bestas atmosféricas, esses seres aí, morrem e eles caem na Terra, eles caem como uma massa gelatinosa, tipo uma geleia verde, roxa, cinza, ou até mesmo brilhante. E ela evapora minutos depois, ou, sei lá, em alguns casos demorou alguns dias até sumir completamente. É tipo o cabelo de anjo, né? Que o resíduo fica ali, mas em contato com a nossa atmosfera ele se esvai. O toque da mão, né? Faz com que eles se desfaçam, né? Isso é bem comum, bastante relatado. PH, você me perguntou de casos, né, em que havia amostra metálica de objetos. Existem vários, cara. Então, eu abri aqui rapidinho uma pequena listinha que eu tinha no fenômeno. Então, para você ter uma ideia, teve o caso de Ubatuba, em 1957. Caso Quarouble, na França, 10 de setembro de 1954. Aquele caso dos homenzinhos, né, que pousou lá na ferrovia. Sim, nós falamos dele aqui. Foi encontrada uma amostra de metal derretido. Foi coletado lá no local de pouso. Tem um caso ocorrido na Ilha Vado, lá na Escandinávia, 11 de novembro de 1956. Também uma amostra metálica derretida encontrada no local de pouso. Caso Abbiate Guazzone, na Itália, em 24 de abril de 1950. Uma pessoa chamada Bruno Facchini observou o pouso de um OVNI perto da casa dele. E aí ele se aproximou para, né, oferecer ajuda para os estranhos, né, achando que era um avião, alguma coisa com problemas. E aí ele viu que não eram pessoas e tentou fugir do local, né? Só que daí atingiram um raio de luz nele e ele ficou paralisado. E aí o objeto decolou, mas depois, quando ele se soltou, ele viu que tinha metais no local onde esses objetos pousaram, né? Caso da estância Los Paraísos, na Argentina, em 1958. Encontradas amostras metálicas de alto grau de pureza também. Caso Council Bluffs, lá nos Estados Unidos, também metal derretido. Em Campinas, em 14 de dezembro de 1954, foram encontradas amostras metálicas após a passagem de 3 OVNIs sobre a cidade. Curioso,
é que esses 3 OVNIs, eles passaram em Joinville, em Curitiba, São José dos Pinhais, Ponta Grossa e Campinas. Os 3 objetos. E em Campinas deixaram amostras de metal, né? Temos o caso também Keogley New South Wales, na Austrália, um pouso de OVNI e foi encontrado amostras metálicas ali. O Paraíba do Sul, no Rio, né? Amostra metálica, pegajosa e brilhante, também parecendo alumínio, foi coletado no local lá onde o objeto foi avistado. E também lá em Grand Junction, no estado de Colorado, nos Estados Unidos. Um objeto metálico caiu de um OVNI que estava sobrevoando uma estrada, né? Aí tem outros casos na Finlândia, Califórnia, Nebraska. Tem vários casos, assim, de metal caindo justamente durante a passagem de um OVNI, né? Esses casos não são raros, eles acontecem com uma certa frequência. E a pergunta que eu não posso deixar de fazer jamais: alguma dessas amostras que caíram foram recolhidas e foram analisadas? Algumas sim, inclusive o Jacques Vallée fez um estudo sobre isso recentemente, né? Analisando essas amostras de metais, e na conclusão dele a maioria tinha origem terrestre. Só que aí tem que ver, né, qual é o critério que ele usou para chegar a essa conclusão. Porque se você só analisar o composto químico ali, compostos químicos existem em todo o universo. Então, amostras metálicas tem em todo lugar. Aqui, por exemplo, né, nós temos basalto, aqui por todo o planeta. Na Lua também tem basalto. Se você só analisar a substância básica, você não vai ver diferença. Mas se você analisa o isótopo, aí você encontra diferenças, né? Nas rochas lunares, por exemplo, tem isótopos que não tem na Terra. Aí sim confirmaria uma origem extraterrestre, né, digamos assim. Extraterrestre, que eu digo que não tem origem na Terra. Puxando aqui o caso do Edson Boaventura, que ele tem com ele amostras ali do OVNI de Ubatuba, ele falou uma vez, eu lembro que eu vi uma live dele, que ele falou que mandou analisar, e o que ele descobriu é o seguinte, que o material que ele tem é uma liga metálica composta basicamente 99% de magnésio. Uhum. E ela é disposta como se fosse uma lasanha. São camadas assim, a nível atômico, tá? Molecular. Muito finas, dispostas uma sobre a outra, que dão uma resistência extraordinária para isso. E segundo o que o Edson divulgou nessa live, esse tipo de formação em magnésio é impossível de se achar na natureza. Com essa pureza e com essa construção dele, sacou? Uhum. Então isso que você falou é bem interessante, porque se for analisar os materiais compostos, é basicamente o mesmo material que vai ter na Terra, porque tem o mesmo material no universo inteiro. O que é interessante pra gente é como isso foi trabalhado para chegar naquele pedaço de metal, a composição dele, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui, você lembra quando nós mandamos analisar vou pôr aspas aqui, porque a gente não tem certeza se mas que nós recebemos um pedaço aqui de um suposto meteoro, mandamos analisar, e deu uma quantidade ali de ligas metálicas altíssimas também, que normalmente não se encontrariam aqui. Pois é, e também material que não se encontra muito em meteorito, né? Tinha titânio na amostra. Titânio é um metal extremamente raro, né? Usado em material de alta resistência, né? É porque foi o Rodrigo, nosso grande amigo Rodrigo, que mandou pra gente o meteoro, e ele contou que a história desse meteoro é que em 2008, ali no deserto de Marrocos, os moradores da região viram algum objeto grande cair no deserto e chegaram lá, não viram nada grande, mas uma cratera com um campo de destroços muito grande. E todo mundo saiu catando um pedaço. Um pedaço desse, um amigo dele pegou e mandou um pedaço pra ele, que ele gosta, ele é geólogo também, né? Ele gostava disso, mandou pra ele. E na época ele me contou, eu falei, cara, eu queria muito poder analisar isso lá na empresa do meu pai. Ele mandou e nós analisamos. Inclusive, quando eu passei a análise pra ele tem propriedade pra falar que ele é geólogo, ele falou que esse tipo de meteoro, se for um meteoro, é um dos tipos mais raros por causa da composição dele, que ele não tem ferro. A maioria dos meteoros que a gente pega aqui na Terra que chega pra gente são de composição ferrosa. Sim. E esse praticamente não tinha ferro nele. Não tinha. Era titânio, era magnésio, esse tipo de material. E ele falou que se realmente fosse um meteoro, seria um dos meteoros assim mais antigos, né, da história. Tipo da criação do universo, que era raríssimo. Então, ainda existe a possibilidade de não ser um meteoro, de ser realmente alguma coisa. Vamos pôr ser uma sonda extraterrestre, sei lá, que caiu aqui e destruiu. Pois é. Aí demandaria mais análises, né, pra saber e tudo, né? Eu tô tentado, inclusive, depois a pegar a amostra que eu tenho aqui, fracionar mais um pedaço dela e mandar pra uma análise mais profunda, sacou? A nível, assim,
molecular para ver a composição, como é que aquilo tá disposto ali, se é uma composição natural. Nós vamos voltar nisso, hein? Esse meteoro ainda vai trazer mais assunto aqui pra gente. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Então foi isso. Hoje nós falamos desse caso que eu não conhecia. Eu vou abrir pequenas aspas aqui, que eu adoro quando o Jackson traz casos que eu não conheço. Ele não me passa a pauta para mim poder descobrir junto com vocês aí que estão escutando sobre o caso, os detalhes, e aí eu faço as minhas indagações. Então, senhor UFO-Jack, tamo junto, valeu demais. E eu sempre falo aqui que eu vou deixar na descrição do episódio alguma coisa relativa ao episódio, principalmente lá do Fenômeno, que separou pra gente. Só que o Fenômeno tá tendo problemas, né, senhor UFO-Jack? Pois é, Mr. PH. Mas logo já se resolve e o portal volta pro ar. Pois é, tem muita gente perguntando, PH, tô tentando acessar o Fenômeno, não consigo, o site não abre. Nós tivemos um problema ali com o armazenamento. O Jackson, ele é meio ignorante quando se trata de juntar material, juntar documento. E, meu amigo, o lugar que estava hospedado o Fenômeno já não comportava mais o tanto, tinha mais de 100 GB já, né, Jackson? Documentação. Isso, dava 193 GB. Cara, quase 200 GB. Então, o que aconteceu? Nós conversamos com o nosso amigo e apoiador, o Taiwan. Ele tá desenvolvendo o novo site do Fenômeno. Tá demorando um pouquinho, porque nós estamos fazendo tudo do zero de novo. E, recentemente, nosso grande amigo Marcelo Ruopo entrou em contato comigo. Cara, coincidências da vida, acho que essas coisas não acontecem por acaso. Ele entrou em contato comigo para fazer um relato. E batendo papo ali com ele, eu descobri que ele tem uma empresa de servidores de internet, de armazenamento. E ele se dispôs a fornecer isso integralmente ali pro Fenômeno, sem custo. Então, Marcelo, meu grande amigo, um grande abraço. Você e o Tauan moram nos nossos corações e aguardem que em breve o Fenômeno vai voltar com força total, hein? Isso aí. Já que na descrição do episódio não vai ter nada relativo a esse papo nosso, porque o Fenômeno não está no ar ainda, lá tem o link no nosso Apoia-se, do nosso Patreon. Entrem lá, dê uma forcinha pra gente. Vou dar só uma breve explicação aqui pra galera, que o pessoal fica me perguntando assim, como é que eu escuto os episódios inéditos? Se você assinar pelo Patreon, você consegue escutar nossos episódios inéditos direto pelo Spotify. Você vai entrar no Patreon, vai linkar sua conta com o Spotify e quando você entrar lá vai ter uma aba lá de episódios pagos. E para os assinantes do Patreon, o cadeadinho estará aberto. Então qualquer outra pessoa que tenta acessar não consegue, só o pessoal do Patreon. No Apoia-se não tem isso. Você escuta pelo aplicativo do Apoia-se que você instala no seu celular. Então, eu acho ali o Patreon mais interessante para quem quiser apoiar e entrar. E lá também das mesmas vantagens que o Apoia-se. Você entra no nosso grupo do WhatsApp, participa de sorteios, que nós vamos fazer sorteios para os apoiadores ali de vários livros. Daqui a umas semaninhas eu já vou avisar eles lá desse sorteio. Eles já estão sabendo pelo episódio agora. Estraguei a surpresa. Mas vai ter sorteio lá. Então, querem participar? Querem ganhar livros aí de ufologia, desses assuntos que a gente gosta? Entre lá no Apoia-se. E lá também tem um link para compras da Amazon. Tá lá no nosso Instagram, que eu sempre deixo coisas relativas aos episódios. Lá em cima nos destaques tem link para compras da Amazon. Entrem lá e façam a compra pela Amazon, dando uma forcinha pra gente. E mais último momento aqui de merchan. Se você que tá escutando quiser fazer uma compra pela Shopee, a gente ali recebe uma comissão também quando a gente indica. Então, se você quiser fazer uma compra pelo Shopee, dá um toque na gente ali no Instagram ou deixa uma mensagem ali no Spotify, eu entro em contato com vocês, vocês mandam o produto que vocês querem, eu reenvio o link e a gente ganha uma comissão ali, beleza? Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais casos diferentes e desconhecidos, jamais esquecendo que aqui nós só contamos as histórias. Acredite, se quiser.